Pode mais na área, guerreiro, guerreira, como está a semana, como é o início aí do mês, setembro, acabou de chegar, coisas novas acontecendo, a primavera está aí, tem eleição em outubro, mês que vem vai ser quebradeira aí nas urnas, no melhor sentido da palavra, se Deus quiser. Como estão as coisas na semana? Firme e forte? Aqui tá tudo bem. Com puxada de tapete ou não, a gente prossegue a vida. É desse jeito. E hoje, no Pode Mais, Vitor voltou em podcast. Nós vamos falar sobre o incêndio que aconteceu na MG 030. Vamos falar sobre política nacional com nomes, bons nomes para o governo federal, e vamos falar também de um debate que interessa demais a Nova Lima. E quem vai falar sobre isso tudo conosco é ele, Vitor Penido. Boa noite. Boa noite, Letícia. É uma satisfação, um prazer muito grande, né? Mais uma segunda-feira que nós estamos aqui, né? Até uns 2 meses atrás, ou 30 dias atrás, eu estava aqui como pré-candidato, né? Mas, infelizmente, a população Nova Lima deve saber, né? Puxaram o tapete do Vitor, né? É claro que sabiam mais ou menos que, com certeza, né, a nossa história, em razão de tudo que foi feito na cidade e da forma que nós deixamos o município, a prefeitura, com 400 milhões em caixa, com mais de 30 projetos em andamento para serem contratados, não é isso? Com muita coisa boa para acontecer, só com os 400 milhões, né? Por incrível que pareça, a prefeitura está arrecadando mais de 5 bilhões de reais nesses 4 anos. E aí vem aquela pergunta, ô novalimense, é uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu não sou mais candidato, se bem que na minha vida toda foi com muita transparência, com muita seriedade, eu nunca inventei nada contra ninguém, eu nunca tive sede por poder. Tanto é verdade que se eu tivesse sede por poder, eu não teria assumido a prefeitura faltando 3 meses para terminar o mandato, que hoje eu poderia estar na prefeitura, completando 8 anos da prefeitura, né? Eu queria consertar a cidade, consertamos Nova Lima, isso é muito importante a gente falar, não é isso? Então, o que acontece, gente? Então, foram 4 anos praticamente de prejuízo para o município. Eu gostaria que aqueles novalimenses sérios, não é isso? Não aqueles que são, vamos dizer assim, que recebem para não fazer nada na prefeitura, né? Aqueles amigos do rei, vamos dizer assim, né? Não são os funcionários, não, funcionários públicos, não, da sede concursados, não, mas uma gama de funcionários aí. Claro que tem outros aí, tem professores que fizeram a prova, não são esses, não, esses trabalham. Mas nós devemos ter uns 200 ou 300 ou 400 funcionários da prefeitura que apenas recebem e acaba desfalcando os nossos cofres. Essa é que é a grande verdade, gente. Então é muito triste eu, como ex-prefeito, nascido, criado em Nova Lima, ter que passar essas informações. Agora, eu gostaria que os senhores pais, vocês jovens, professores, mães, vamos dizer assim, né, toda a população, que olhasse isso. Nós sabemos sim que nesses quase 6 mil funcionários, deve ter 4.500 que são pessoas que trabalham sim. Os outros praticamente são pessoas que estão sendo aí, vamos dizer assim, um pouquinho mais de 4.500 ou chega a 5. Então nós temos mais de 1.000 funcionários da prefeitura que recebem por quê? Para servir de cabo eleitoral. Isso é a coisa mais clara que tem. Por que eu falo isso? Há 4 anos atrás, nós tínhamos na prefeitura algo perto de 4.500 funcionários. Nós tínhamos a melhor educação da nossa região. Nós tínhamos a melhor saúde da nossa região. Nós tínhamos o melhor projeto cultural de Minas e talvez do Brasil, com mais de 30 projetos. Quem não se lembra da escola de dança, a Casa Aristides, né? A escola de música, artesanato, teatro, não é isso? Imagine só. O que aconteceu com isso? Nós tínhamos o melhor trabalho na área social. Que lembrança daquela professora. Esteve um período dando continuidade a um trabalho que foi iniciado logo quando eu comecei, que dizia para mim, dizia para toda a população que Nova Lima era a cidade que mais investia na área social. Às vezes eu ouço aí que Nova Lima tem 10 mil pessoas, né, passando na miséria. Isso não é verdade, esses dados não são verdadeiros. Tem alguma coisa de errada. Por que eu falo que tem alguma coisa de errada nisso aí? Porque você recebe a ajuda do governo municipal, que eu não sei se é 600, se é 800, se é R$1.000. Eles recebem a ajuda do governo federal, que é 600, mais filhos
mais 150 por pessoa. Geralmente tem muitas mulheres que não são casadas, ela recebe e o cara que vive com ela também recebe. Então não pode, isso não é verdade. Não é isso? Negócio de 10 mil pessoas passando na parte de passando fome. Nós fomos chamados no meu governo, a gente tinha um cidadão comendo comida de cachorro. Fui lá com a minha secretária, com a Débora, e ela mostrou que não existia isso. Não é pessoa que era do meu lado, não. Era uma mulher, que era uma professora que trabalhou no governo PT em Belo Horizonte, que foi muito clara lá, que não existia um trabalho tão maravilhoso como era feito na Secretaria de Ação Social, Desenvolvimento Social, para vocês terem uma ideia, não é isso? Então, todos os setores nossos funcionavam maravilhosamente bem e deixamos 400 milhões. Pegamos uma Covid, foram 2 anos de Covid, onde grande parte dos servidores do município estavam afastados, grande parte. Então eu pergunto, o que fizeram com 5 bilhões? Claro que desses 5 bilhões você tem que tirar aquelas despesas que podem representar 60%. Vão admitir que seja 3 bilhões que é para poder Câmara Municipal, que é para poder pagar salário dos servidores, para despesas, para manutenção. Mas sobrou 2. E o que foi feito com esses 2 bilhões? Me expliquem, gente. Além dos 400 milhões, que era para fazer essas obras que eles inauguraram, parte das obras, tem muitas obras para serem feitas. Quer alguns exemplos? Cadê o BS das cabeceiras? Cadê aquela avenida por dentro da Morro Velho? Cadê a estrada, que depois eu quero falar, vai ter um ponto sobre a estrada de Nova Lima, Belo Horizonte, passando por Taquaril, depois eu quero falar sobre isso, só sobre isso hoje, principalmente no dia de hoje. Tá certo? Mas tantos projetos que nós deixamos, o término do centro de treinamento do Vila Nova, que deixamos praticamente também com campo, com gramado, com tudo isso. Isso tudo estava dentro dos 400 milhões de reais. Então hoje eu falo isso, gente, é justamente por causa disso. Agora eu lamento que tem algumas pessoas que recebem da prefeitura e virava, hoje não pode falar mais nada, porque eu não sou candidato, virava e falava assim, deixa o homem trabalhar. Que trabalhar o quê? Me perdoe. Que trabalho é esse? Que não conseguiu entregar com mais de 30 obras que nós deixamos, e os 400 milhões com certeza evaporaram. Essa que é a verdade. Então, nós estamos aí praticamente, podemos dizer, a menos de 5 semanas para a escolha, não só do prefeito, como também da Câmara Municipal dos Vereadores. Dessa vez são 15. E 15 foi até 2004. Eu governei Nova Lima desde 1977 com 15 vereadores. E olha que nós fazíamos. Que dia que eu tive uma Câmara 100% me apoiando, nunca teve isso. Ou melhor, em qualquer democracia não existe isso, unanimidade. É muito triste isso, gente. É uma covardia. As coisas que faltam a serem feitas na cidade. 3 mil casas ou residências para as pessoas que pagam aluguel ou que moram em situação precária. Isso é muito menos. O custo disso é infinitamente menor com as reformas das praças, com as compras de tablets superfaturados, com os computadores comprados com superfaturamento também, tá certo? Com os gastos excessivos que foram dos 2, não foram 4 quilômetros de duplicação não, que eu deixei mais de praticamente 2 quilômetros pronto, ou faltando pouquíssimas coisas para serem feitas. E se alguém falar que não é, me procura que eu vou pegar meu carro, vou pegar o velocímetro ali, vou marcar a distância que ficou pronta. E o que eles fizeram, tá certo? Essa que é a grande verdade. Então é muito triste. Eu hoje não sou mais candidato, com certeza. O que eu falo não merece, se bem que antes também não justificava a proibição de eu não poder falar a respeito de uma reportagem do jornal O Tempo, do Tribunal de Contas. Mas hoje, como cidadão, eu posso falar verdades, chamando a atenção da população. Essa é que é a razão de eu estar aqui hoje. Muito bem. Mas antes de nós entrarmos nos assuntos tão importantes que eu vou falar sobre ele hoje, principalmente o primeiro, que é sobre a estrada MG30, eu gostaria que, mais uma vez, vocês assistissem
O Sandro Biscaro, promotor de Vila da Vitória, lá em Imperatriz do Maranhão. É a segunda vez que está sendo publicado isso, gente. Olha o que esse promotor fala. Isso é para qualquer ser humano, qualquer novo alimento, qualquer brasileiro, para tomar juízo. Para não votar em qualquer porcaria, não, gente. Principalmente quando a pessoa tem oportunidade de que o povo deu uma oportunidade. Ou para governar, ou para legislar, seria legislar e fiscalizar. Vamos parar com esse negócio de falar, não, ele me deu um saco de cimento, por isso que eu vou votar nele. Olha o crime, olha o que esse cara vai atrapalhar na educação, na saúde. Olha o que esse promotor fala, que eu estou falando a minha vida toda sobre isso. Vou dar uma pausa aí para poder justamente, se vocês mais uma vez, aqueles que não assistiram, gente, prestem atenção no que o Sandro Biscaro fala. É um promotor. Acho que o que o Sandro fala, a justiça brasileira devia estar pondo. Não falando da transparência das urnas eletrônicas. Era importante ela bater 24 horas por dia na fala do Sandro Biscaro. Porque não fosse do Sandro Biscaro, os próprios ministros, os promotores deveriam estar colocando 24 horas por dia para ver se o brasileiro toma juízo. Para não votar em qualquer porcaria, às vezes. Não é isso? Pra vocês terem uma ideia, gente. Nova Lima tem um candidato a vereador que foi secretário. Ele está envolvido em escândalos. E teve envolvido em escândalos anteriores nos governos passados também. Não vou citar o nome dele aqui não, mas é só pesquisarem. É triste, sabe por quê? Quando eu era prefeito, esse jovem me criticava, eu chamei ele várias vezes para ir com o grupo dele, com o time dele, conversar comigo, para me ouvir, para conversar, para saber, conhecer Nova Lima. Eles nunca quiseram. O negócio deles era fazer oposição. Hoje eu não faço oposição, não vou respeitar a família dele, não vou falar nome não. Mas olha o que ele fez, olha o que ele está gastando na campanha. Olha só, gente, com que dinheiro que ele está fazendo isso? Vocês conhecem a família dele? Uma campanha de vereador de 400, 500, 600, 700 milhões? 700 mil reais? É justo fazer isso? Sendo que o vereador vai ganhar quanto? 240 mil no ano? 250 mil no ano? Então é isso, gente, que é muito importante, ou melhor, fiz a conta errada, seria 720 durante os 4 anos, tá certo? Então assistam esse vídeo do Sandro Biscaro e em razão disso, pensem nos seus filhos, pensem nos seus pais, nos seus avós, para depois você não reclamar. E se reclamar, falta de vergonha. Essa que é a verdade. Bem, então nós estamos aqui terminando uma audiência pública com a Edna, que é lá do Vila Vitória. Você entrou, espera um pouco. Por conta de ausência de água, de esgoto que não tem lá no Vila Vitória. Nós temos até poços lá, mas agora o que eu quero dizer para você, cidadão? Esse problema que hoje a Edna traz de todo um bairro aqui de Imperatriz, do bairro Vila Vitória, é a ausência de políticas públicas, a ausência de responsabilidade de políticos que passaram por aí e que deixaram vocês sem água. Então agora é a hora de você definir os seus políticos futuros, tá? O voto que você vende por R$200, R$100, um milheiro de tijolo, telha, água, ele vai lhe custar o quê? Falta de esgoto, falta de água, falta de creche, falta de hospital, falta de médico. Então não venha bater aqui as portas do Ministério Público às 4 horas da manhã pedindo UTI para sua mãe que está infartada, para o seu filho que está todo quebrado, que caiu de moto, quando você vendeu o seu voto. Voto não tem preço, tem consequência. Vote em quem você quiser. Mas saiba que é das decisões políticas que saem os maiores direitos da pessoa humana. Então, esse é o momento de você saber quem vota. Você não está votando alguém para ser seu amigo, seu namorado, alguém simpático, queridinho, não é isso aí. Vote em alguém bem-sucedido, alguém correto. E você sabe quem é correto e quem não é. O sujeito tem uma vida toda bagunçada na prefeitura, na Câmara de Vereadores, não vai ser igual, não vai ser diferente.
Outra coisa, o vereador é para fiscalizar o prefeito. O que você espera de um vereador que compra o seu voto? Você acha que ele vai fiscalizar o prefeito? Não, ele vai ser comprado, vai se vender para o prefeito também. Então, pessoal, voto não tem preço, tem consequência. Vote com responsabilidade. Vote em quem você quiser, mas a hora é agora. O sujeito está dando barro, nunca deu, está dando consulta, está dando asfalto. Vai faltar isso depois para você. Tá? É só agora em véspera de eleição. Tome cuidado com isso e faça um bom crivo. Não adianta nós, da Justiça Eleitoral, organizarmos um banquete lindo e maravilhoso, uma festa da democracia, se você vai entrar com prostituição e droga no bolso. Não adianta dizer que a urna... Não. A fraude está muitas vezes na consciência do cidadão. Portanto, a hora de eleger o seu prefeito, o seu vereador, é agora. Depois, não vem falar que cadê o Ministério? O Ministério Público não julga boas e más gestões. Quem julga a gestão é você. O sistema de justiça é bombeiro. E é muito difícil afastar um prefeito ou vereador corrupto. E até tem que ser assim. Porque imagina, o sujeito tem 50, 100 mil votos, aí vai chegar um promotor e o juiz afastar, é muito difícil. Portanto, a responsabilidade é sua. Não transfira essa responsabilidade para ninguém, ela é só sua. Voto não tem preço, tem consequência. Excelente pontuação, Vitor. Nova Lima, às vezes, pode até ficar muito feliz por curtir shows milionários, né? E depois passa mal na fila do SUS porque não tem bom atendimento. Tem que pensar nisso mesmo. Mas esse vídeo é o tipo de vídeo que tem que ser, apesar de serem duras as palavras, é uma realidade, né? Então tem que ser bem divulgada mesmo. Vitor, mas essa semana em Nova Lima começou com problemas. Está tendo, né, incêndios em todo o país, em vários lugares do mundo. Em Ribeirão Preto teve algumas semanas atrás, devastou algumas áreas, prejudicou a população, prejudicou empresários, e Nova Lima não está isenta disso. Domingo começou com um incêndio, dessa vez foi por causas incontroláveis mesmo. Parece que teve um problema aí lá no Vila de Montanha, com um transformador que explodiu. Só que o rescaldo desse incêndio que começou no domingo teve problemas hoje, na MG 030, onde teve uma árvore que caiu, né, Vitor? Nova Lima ficou ilhada de novo. E aí, como que resolve esse problema? Primeira coisa, justamente em razão da irresponsabilidade e do gasto de uma forma totalmente irresponsável do governo, não é isso? Do governo municipal. Porque quando nós deixamos a prefeitura, havia praticamente um acordo, que o próprio vice-prefeito daquela ocasião participou para a construção de um agrupamento de corpo bombeiro em Nova Lima. Tá certo? Estiveram aqui em Nova Lima, acertou, tá certo? Escolher local, né? Não só do corpo bombeiro, mas também da companhia, do batalhão da Polícia Militar, tá certo? Muito bem. Se Nova Lima, no início do mandato do atual governo, se tivesse priorizado que dinheiro tinha de sobra, sobrando dinheiro, não é isso? Só eu deixei 400 milhões de reais em caixa, meu governo, meu governo. Se tivesse priorizado essa conclusão desse projeto, onde o coronel, o comandante do Corpo Bombeiro, esteve comigo por 2 ou 3 vezes na prefeitura, estava comigo o vice-prefeito, tomou conhecimento, se prontificarem, inclusive, falando, no momento até a gente arrumar o local para discutir, a prefeitura ia construir para eles. Primeiro foi falado a respeito do aproveitamento do próprio local, onde foi construída a companhia, o batalhão, ali, mas falaram que não, aquele local não era interessante. Aí pensaram no lugar mais próximo da rodovia, embora ali é muito próximo da rodovia. Então, resultado, o município com 400 milhões, mas como o negócio tinha começado na minha administração, não podia ter nada, não podia acontecer nada naquele primeiro, naquele segundo, terceiro ano, porque senão eles iam falar que foi o Vitor. Eu não era dono de nada, gente, fui apenas um servidor do município, por diversas vezes, né? E fazia aquilo que era necessário e que o município tinha condições de fazer, arcar com a construção. E a prefeitura tinha dinheiro. Ficou dependendo da companhia, do comandante resolver sobre isso. Isso aqui eu me coloco à disposição para pegar o comandante da época, ele vir numa reunião comigo e ele contar essa história. Então começa isso. Então Nova Lima vai fazer 4 anos que agora, eu vi essa semana, esses dias, parece que eles decidiram arrumar um local, tá certo?
um local para instalar o Corpo Bombeiro. Eu não sei se é para construir ou se é para alguma reforma para ser feita. Então é que eu falo, olha o prejuízo novalimense. Olha o prejuízo, que se tivesse a guarnição do Corpo Bombeiro na nossa cidade, com certeza esse fogo não teria lastrado, não estaria dependendo tanto de Belo Horizonte, tá certo, que teria aqui um corpo próprio de 10 ou 12 ou 8, não sei o que seria necessário, com guarnições, com carros, com mangueiras, essas coisas todas. Então, lamentavelmente, é muito triste eu ter que falar isso, porque não foi por falta de cuidado da nossa administração, não. Mas, a população bate palma para essas coisas. Ah, não sei o que, tá certo, tá bom. Então, se ferra, né? Olha só quantas casas, quantos moradores estão naquela região que estão correndo risco. Não é isso? A nossa mata do Jambreiro, embora tenha uma mata que é protegida pelo sol, pela umidade que tem ali, mas mesmo assim ela pega fogo, sim. Não é isso? Ela tem risco de pegar fogo, sim. Então, o que acontece? Não, a fauna, a flora, tudo isso. Muito bem. Mas vamos falar hoje a respeito do próprio incêndio que pegou junto à MG30 e que acabou, além de árvores caindo na estrada, teve também postes, né? Onde desde, parece, meio-dia, 1h, ou desde a parte da manhã, depois de meio-dia, Nova Lima ficou ilhada. Ilhada. Pois bem, gente. Olha que ponto que chega mais de uma irresponsabilidade. É o que eu tenho falado sempre. Vocês sabe que eu estou batendo nisso há muitos meses, já que eu estou falando sobre isso. Eu deixei um convênio assinado com o governo do estado para asfaltar Nova Lima a Belo Horizonte, passando pela antiga estrada que é do Taquaril. Não é Nova Lima Sabará, não. Sabará é outra história. Tá certo? É Nova Lima Belo Horizonte. Isso poderia ter sido feito nos primeiros 8 meses da administração do atual prefeito. Eu assinei o convênio. Deixei 400 milhões. Sabe quanto ficaria essa obra naquela ocasião? 20 milhões de reais. Ou que seja 25. E o que aconteceu? Julgaram esse convênio no lixo, com a aval do senhor governador Zema, que o convênio foi assinado com ele, com o secretário de Estado dele e com o diretor do DR, que morreu logo depois em razão de Covid, que era muito amigo meu, por sinal. Simplesmente 2 anos e meio depois, ou 3 anos depois, voltaram a falar num outro convênio. Que convênio é esse que essa estrada era uma só, gente? E se enganar mais uma vez a população. E pior, ainda tem jornalista ainda que ficou questionando que quem estava travando isso era o PL. Aqui de Nova Lima falando bobagem. Que não sabe aonde a galinha está cantando e fala essas coisas. Que é mais triste ainda. Tá certo? Então hoje nós estamos pagando preço, sabe por quê? Pela irresponsabilidade, pela politicagem, pela sujeira da política que acontece em Nova Lima. É hoje, comigo nunca aconteceu isso. Eu sempre tinha dificuldade em caixa, mas sempre avançava com todas as obras, todo o dinheirozinho que sobrava era para fazer alguma coisa que era importante para a cidade. Essa que é a verdade. E aí, como é que nós ficamos? Vocês novalimenses, claro que essas pessoas que recebem 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20 mil reais, até esse secretário meu deve estar justificando o que não é verdade. Que estão mentindo para você, da população, que esses meus ex-secretários e ex-vereadora devia estar falando isso toda hora. E sabe como eu governava. Mas estão participando do curral, do leite, da teta, só pode ser. Eu não estou acusando isso, não. Mas para ficar calado, não está certo? Então, gente, esse é que é o maior crime, que é o maior absurdo da população de Nova Lima. Vocês precisam de inteirar. Não vota apenas por... não é obrigação minha, não precisa nem de votar mais. Olha o CTI do hospital, tudo tem lá, foi nos meus governos. Eles não acrescentaram nada.
Construí uma hemodinâmica, deixei praticamente pronta. Eles pararam, ninguém reclamou. Cadê o Conselho Municipal de Saúde para falar que era um absurdo? Não, eles deram foi pau nisso. É uma desmoralização para Nova Lima. Essa que é a grande verdade, gente. Então eu fico muito triste, muito revoltado, muito indignado. Não para querer poder. Eu não preciso de poder, aliás, nunca precisei. Eu sempre andei com as minhas próprias pernas. Eu e toda a minha família. Eu nunca vivi de pendurado em saco de político, não, pelo amor de Deus. Nunca aconteceu isso comigo. Eu era independente. Nos meus mandatos, nenhum deputado dava pitaco aqui dentro. Podia trazer conselhos bons, mas sem explorar o município, sem levar vantagens, sem indicar cargos, e mais ainda, pessoas que infelizmente têm problemas sérios com a justiça. E ninguém fala nada. Sem processos. E a população aceita isso. E depois? Reclamar de quê? Hein? Ô, Nova Limense, pelo amor de Deus. É muito triste isso. Eu fico muito indignado com isso. E saindo dessa parte da MG30, na propaganda do atual prefeito de Belo Horizonte, candidato à reeleição, vocês estão lembrados que foi feito um carnaval ali na Vila da Serra, falando que ele ia pôr 150 milhões, que ele depois começou a escusar ali, recuar, e que o prefeito de Nova Lima falou que ia fazer ali aquela alça lá em cima. Pega a propaganda política do prefeito, do atual prefeito e candidato a prefeito mais uma vez da reeleição em Belo Horizonte, e olha se está no programa de governo dele, aquela obra, lá fala do anel rodoviário, que 15 ou 17 obras, aquilo que foi explorado pela imprensa, que foi aplaudido pela população lá de cima, uma população inteligente, hein? Gente esclarecida. Não é isso? Tem nada disso. O Jornal do Belvedere noticiou isso de uma forma espetacular. Ô, minha querida jornalista, minha amiga, divulga isso, pelo amor de Deus. Eu sei que você tem patrocínio num colega de um amigo seu, ou dois amigos seus. Um deles é que põe um outdoor de 500 mil reais para a saúde numa cidade que arrecada, que tem que gastar quase 200 milhões com a saúde em Nova Lima. É piada, né? Essa que é a verdade. Não é isso? Então, estou citando esses dois casos aqui, gente, para vocês terem conhecimento. E tudo que eu falo é comprovado. Não tem nenhum motivo para mim poder estar inventando as coisas. Falo como nova-limense. E vou ser sincero, um Nova Lima ferido, machucado, por ver tanto absurdo acontecendo, e eu, infelizmente, não posso estar aí mais uma vez como candidato a prefeito de Nova Lima. Essa é a verdade. Ô, Vitor, você falou uma coisa importante aí agora, né, de tudo que você falou, mas esse finalzinho que o senhor não pode participar, né, porque foi puxado um tapete aí que te tirou da disputa. E eu estava me lembrando aqui, houve um debate na Rede Minas, no qual o prefeito atual não compareceu, né? Um debate com todos os candidatos a prefeito de Nova Lima, e o único a não comparecer foi o prefeito atual. Amanhã tem debate com o Gilcinho, também na Itatiaia, e com os candidatos. Você acha que o candidato atual comparece, Vitor? Olha, com certeza, né? A gente sabe perfeitamente que a Itatiaia tem uma parceria muito grande com a Prefeitura de Nova Lima, todos sabem disso, né? Não é agora. Desde a época do Carlinhos, né? Se vocês não sabem, mas o ex-diretor, o ex-presidente, o ex-dono da Itatiaia, nesse último mandato meu, quando eu fui lá fazer uma visita, ele falou comigo, não estava sozinho não, viu? Eu estava acompanhado da minha secretária
Babi, nós estávamos juntos. Ele falou lá que eu sabia que a prefeitura pagava, naquela época, em 2004, R$150 mil por mês. Isso representava naquela época 1.800.000 por ano, baseado no que ele falou comigo, não é isso? Então, com certeza, esse valor hoje deve ser muito mais que R$150 mil. Pode ser 400 ou 500, eu não sei, estou apenas... Se era 150 há 20 anos atrás, hoje com certeza era esse valor aí que para Nova Lima, uma cidade com muitas carências ainda, como tinha e continua tendo até hoje, não por falta de recursos, mas por falta de gestão, não é isso? Então hoje acredito que deve estar gastando aí seus 500, 1.400, eu não estou afirmando isso não. Isso aí, se quiser explicar, as pessoas podem explicar isso aí, né? Por mês, não é por ano não, viu, gente? Queria 6 milhões. E então, eu não acredito que o João, como cara que participa disso, né? Que ajuda nisso aí, que tem esse contrato enorme, né? Com coisa, não vai deixar de comparecer. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, é a grande oportunidade para ele justificar, para ele falar sobre essas coisas que estão sendo faladas em Nova Lima. Gostaria que ele levasse um comprovante que não houve superfaturamento dos tablets. Gostaria que ele justificasse a PPP de R$1,2 bilhão para 30 anos. Se é verdade que tão logo eles assinarem esse contrato, a prefeitura adiantou R$90 milhões. Se é verdade isso aí é que é obrigação do político esclarecer essas coisas. Se é verdade que a prefeitura tem uma PPP para reformar praças de quase R$50 milhões. Se é verdade que compra de computadores tem um superfaturamento de quase R$2 milhões. Se é verdade que houve uma compra de uniformes de mais de 100 mil peças de uniforme. Tá certo? Então, eu acho que é um grande momento dele com documentos e provar isso. Que isso é um engano. Mentira não é. Porque se for postar no portal da transparência, que por sinal fiquei sabendo, não sei se é verdade também, que eu não acompanho essas coisas, essas informações chegam de pessoas sérias, não é isso? Que o portal da transparência foi tirado do ar, agora nos últimos dias, nas últimas semanas, não sei se é verdade isso não. Fora que desde sempre não era fácil pesquisar. O portal transparente tinha muita dificuldade, porque isso arrumava uma confusão ali que você quase não via nada, né? Tá certo? Não dá para você decifrar quase nada. E, infelizmente, o Ministério Público, a Justiça, é muito lenta nisso aí, em razão talvez dos afazeres, né? Ela acaba, você faz um pedido para esclarecimento, fica 2, 3, 4, às vezes 1 ano, 2 anos, né? E acaba não acontecendo nada, né? Muito bem. E passa o tempo, você já viu, e estraga muito grande depois que a pessoa vê que não está sendo vigiada pelo Ministério Público, não está sendo vigiada pelo Poder Judiciário e acaba deitando e rolando, não é isso? Então é um negócio assim muito triste, né? Muito revoltante, né? Então o não comparecimento dele, se acontecer isso. Eu espero que ele vai comparecer sim. Vai estar lá o representante do PT, vai estar lá o representante do PSOL, que é a Nunes, por sinal uma pessoa séria, né? Pessoa que eu conheço muito, fui candidata a vereadora pelo PFL há 8 anos atrás, me parece, tem uma votação até muito expressiva e muito séria, porque ela teve quase 500 votos e gastando nada, praticamente gastou R$2 mil naquela época, né? Valor insignificante. E tem aí o Gilson, que é o candidato que eu estou pedindo. Um rapaz simples, humilde, trabalhador, tem uma história maravilhosa. Posso garantir que não tem nenhuma história melhor que a dele e que de pessoas que se disponibilizam a candidatar. Que esse é um problema do Brasil. É muita gente boa que nós temos no nosso país, mas não tem coragem de enfrentar uma eleição. E acaba, sabe acontecendo o quê? Essas porqueiras assumindo cargos importantes,
E o que acontece? E o dinheiro vai para o espaço, essa que é a verdade. Pessoas sem menor conhecimento de nada. Não são capazes de administrar um galinheiro com meia dúzia de galinhas. Para poder tirar ovo e dar uma ração para essas galinhas. Para vocês terem ideia. Não é isso? Então o Gilson, é só verificar a história dele e faça uma comparação. É disparado. Se não for melhor, é igual. Igual com um histórico. Sério, honesto, não tem nada que desabone ele. Eu tenho candidatos que têm coisas que desabonem. Dos 4, tem 2. Tá entendendo? Então, que tem problemas, não estou acusando também não. Tem coisas sim. Alguém poderia falar assim, mas você, Vitor? Eu tive uma condenação. Mas sabe por que fala na sentença? Não roubou, não desviou, não deu dano ao erário público. Eu caí na besteira de recorrer. Se eu não tivesse recorrido, não tinha acontecido nada comigo. Eu não queria nada na minha ficha, porque eu tinha certeza que não foi nada de desonesto, foi isso. Então pode falar assim, mas você também tem... Peraí, eu tive sim. Mas o Brasil é isso. É só pegar aí a primeira instância, a sentença. Como é que você recorda uma sentença? Quando você recorda alguma coisa, é para reduzir a pena, não é para aumentar, não. A minha só mudou a palavra. Eu não tenho nada disso, mas vamos pôr ele como ficha suja. Mas por quê? Se eu não fui condenado a nada? Se eu não roubei, se eu não desviei, se eu não tive que devolver um centavo? Então tem candidatos aí, sim, que tem problemas seríssimos de denúncias. Não estou dizendo que tem aí realmente condenações, não. Tá certo? Tem denúncias de coisas pesadas, pesadíssimas. Então seria muito importante que a população tomasse conhecimento disso. Então, nesse debate de amanhã, a expectativa que eu tenho, que a população tem, e vou convidando a toda Nova Alimense, vai ser de 8h30 até as 10 horas. É 1h30 de programa da Rádio Tatiaia. Ali deve ter ali esse WW, parece que é o William, né? É um carioca, por sinal, é um brilhante jornalista, né? Tem o Eduardo Costa, não é isso? Que também é um bom jornalista. Tem hora que dá umas escorregadazinhas, né? Ele fala, às vezes, um negócio sem ter base, sem conhecimento, mas é um cara muito correto, muito sério, né? E apenas é bom ele ter mais... Quando for criticar alguém, ele saber da história das pessoas, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Mas é um cara muito espetacular, Eduardo, né? Um cara que hoje tem hoje, tanto na Band, teve na Band, teve no outro canal também, com um trabalho maravilhoso, né? E eu tenho até um bom relacionamento com ele, graças a Deus, né? Mas eu acho que é isso aí, gente. Então, não participe, gente, às 8h30 até as 9h. Não perde, não. Vai ser muito importante para vocês formar opinião sobre quem vocês vão votar para prefeito. Isso é importantíssimo. É isso aí. Ô, Vitor, saindo um pouco agora das eleições municipais, a gente queria falar um pouco sobre o Brasil. Já vamos pensar aí em 2026, né? A gente sabe que as eleições municipais têm muito a ver com o que vai acontecer também no Brasil em 2026. E as pessoas procuram por um nome que possa trazer progresso, desenvolvimento e a soberania no país. A gente sabe que tem aí, o senhor tem sempre falado do Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. Ele, inclusive, Vitor, estava vendo um trabalho dele, ele tem uma postura bem parecida com a sua em relação à educação, com escola em tempo integral, fazer as crianças desenvolverem. Eu achei isso muito bacana. Temos o Tarcísio de Freitas, né, que é São Paulo. Que é governador de São Paulo e tem dado um show de bola. Tem o Zema, que é de Minas, e tem o Ratinho Júnior, que ele é do Paraná e ele é empresário e comunicador. O que o Brasil pode esperar desses nomes, Vitor? Eu acrescento mais um, né, que eu acho que não podemos jogar a toalha ainda não, que é o Bolsonaro, né? Eu acho que o Bolsonaro, se tivesse nós temos um presidente da República hoje, que teve uma condenação, ficou quase 600 dias na cadeia. E ele voltou a ser candidato. Então, por que um presidente que deu exemplo de tudo, exemplo de tudo,
transparência, seriedade, de escolha de ministros, não é isso? E não tem nada que comprove realmente qualquer deslize dele. A verdade é essa. Não tem nada que comprove o deslize dele, não é isso? Então esse cara, com certeza, tem que ser realmente absolvido. Nós tivemos um que passou por 3 instâncias, foi condenado em todas elas. Tá certo? E sempre a zero, né? As condenações foram a zero, não foi dando margem para recurso, não é isso? Então acho que mais que é correto ter um candidato, até mesmo como falava o PT antigamente, que era para testar, se a população achar que esse cara foi culpado, a população vai decidir, então você pode ser candidato ou não pode, vota contra ele. Isso. Aí é uma comprovação, Esse é o melhor tribunal que tem no mundo, é o voto popular. Não é isso? É o voto popular. Então, eu vejo que o Ronaldo Caiado, o Bolsonaro, ele deu um exemplo, assim, em todos os aspectos, né? Aí pode vir algum bobão aí falar comigo assim, ô Vitor, mas e as joias? Que joias, hein, gente? Ele roubou? Não, ele ganhou. Eu pergunto, e o relógio do Lula? Ele roubou? Não, ganhou. O relógio do Lula está no pulso dele, mostrando para todo mundo. A maior relógio do Lula é 80 mil. A outra é 10, é 6 ou 5 ou 6 milhões. Espera aí, mas ganhou. Não roubou, não. Então, gente, eu acho que passou da hora do brasileiro. Mas ele fala muito, ele xinga muito. Eu também xingo muito. Por isso, Nova Lima é isso que é hoje. Se fosse um banana, como acontece hoje, uma pessoa que não tem firmeza para nada, Nova Lima não seria que é hoje, não. Olha só quem seria candidato se eu não tivesse sido candidato a primeira vez. Com o maior respeito, qual a visão que essas pessoas tinham. Não é isso? Que tinham história como a minha, comerciante de lojas, ex-bancário, ex-presidente do Vila Nova, não é isso? É isso que eu chamo muita atenção. Então, Bolsonaro, com isso, ele acha que a população brasileira tem que exigir o retorno dele. A nossa justiça eleitoral tem que reconhecer esse erro que cometeram contra ele. Foi um erro, sem dúvida nenhuma. Não é isso? Não quero entrar na discussão das urnas, não. Isso é um problema seríssimo no Brasil. Nós enfrentamos todos os outros países que não têm urna como a nossa. Só a nossa que é correta? Que não tem risco de fraude? Só a nossa? Pergunto aí. O maior respeito que eu tenho. Mas há alguma coisa errada. Isso foi votado na Câmara. A Câmara aprovou, gente. A Dilma vetou, voltou, derrubaram o veto dela. Mas isso é uma decisão daqueles que representam a população, que são os deputados. Você vai contrariar isso? Por que você contraria isso? Qual que é a razão de estar contrariando isso? Uma decisão dos representantes da população brasileira que é a favor, que foi a favor. Até o Rodrigo Maia, que era oposição ao Bolsonaro agora, depois, agradeceu, parabenizou com o microfone da Câmara, lá embaixo no plenário. O projeto do Bolsonaro foi o autor do projeto para poder as urnas terem realmente uma forma de poder fiscalizar, de comprovar o voto. Então, Bolsonaro, para mim, é uma pessoa que o brasileiro devia ter que pensar. Olha o que teve no governo dele de safadeza. Nada. Teve exemplos. Olha os seus ministros, se era indicação de políticos. Olha como funcionou, num momento dos piores que o Brasil enfrentou, foi a Covid. Então é isso aí, gente. E notícia de economia que a gente escuta agora no Brasil é só aumento de imposto, né, Vitor? Infelizmente. Infelizmente. Combustível, tudo. Mas isso aí. Mas nós temos aí, além dele, nós temos o Tarcísio, que foi um excelente ministro. É um cara que dificilmente vai ter também outro cara igual a ele, com a capacidade, com o preparo que o Tarcísio tem. Conheci o Tarcísio quando eu estava lá atrás, né? No DENIT, né? E passei a acompanhar o Tarcísio. E só ver o que ele está fazendo em São Paulo, gente, é piada, é brincadeira, né? Então o Tarcísio já deixou claro que a possibilidade de ser candidato a presidente da República corretamente é zero. Ele não é candidato a presidente da República. E com razão.
Ele tem um compromisso com a população de São Paulo. Ele não consegue fazer aquilo que precisa de fazer, não tudo, que tudo é impossível. Mas grande parte dos seus projetos, e mais ainda não é só isso, não. É você mostrando para o povo o que um bom governo faz. Você evitar que pilantra ganhe a eleição depois deles. Tá certo? Com certeza vai indicar um bom candidato. Foi o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro indicou o Tarcísio para governador de São Paulo, que é um país, praticamente é um país. Um cara que era totalmente... ele não mora em São Paulo. Que bom que todos os moradores de São Paulo fizessem 1/1000 do que o Tarcísio está fazendo, não é isso? Então você tem um Tarcísio que já falou que não é. Aí vamos para o segundo nome. Ronaldo Caiado. Esse eu conheço. Muito. Conheço quase como com a palma da minha mão. É difícil porque ele é de Goiás e eu sou mineiro. Mas pelo convívio que eu tive com ele no Congresso, como líder meu, de ter brigado para ele continuar na liderança, briguei, pus o nome dele para ele continuar como líder no ano das eleições. O cara foi 5 mandatos de deputado federal, foi senador da República e governador do estado. Ontem eu assisti um programa dele na Jovem Pan, onde ele mostra todos os índices de assalto, de roubo de carro, de roubo de telefones, tá certo? De roubo de casa, despencaram todos, de criminalidade, todos. Bandido lá não tem vez. Falou uma coisa importantíssima, que no estado dele não tem nada de colocar câmera no peito de policial, não. Corretíssimo. Mas lá tem uma corregedoria que não faz média, que não é pedido de deputado estadual, o deputado federal vai dar um jeitinho se o cara comete um crime. E torço para o Tarcísio fazer a mesma coisa. Tá certo? Falou isso ontem. E é correto. Você confia num policial militar? Não confia. Claro que vai ter pessoas, vai ter militares que vão pisar, vão escorregar sim. Esse tem que ser punido, tem que ser expulso se acontecer isso. É só ter uma corregedoria que seja séria, que seja competente, que tenha mecanismo de fiscalizar. Então acho que é isso aí, gente. Então você sai do Caiado, vem o Ratinho Júnior, que faz um outro grande trabalho no Paraná. Um excelente governador do estado também. E tem o Zema, que é nosso governador. Que até que eu fosse olhar da forma que me respeita, eu não podia estar falando sobre o Zema. Porque deu exemplo da escola Jorge Chalmers, que eu fui nele, procurei, municipalizei, tá certo? Da estrada que eu fui nele, falei que eu ia municipalizar, que eu ia arrumar o dinheiro, que eu arrumei o dinheiro, pus na conta, fiz um convênio. Se eu fosse olhar a pirracinha aqui, foi obrigado a fazer, eu sei disso. Aquilo ali foi uma jogada que eu sei muito bem, eu nunca fiz isso. Mas eu sei que os deputados da região aqui, um famoso aí, famoso porque ele tem um poder muito grande na mão, chegou dele e falou com ele que não. E tinha que esquecer o convênio que ele assinou comigo. Então, se fosse olhar eu reconheço. Um cara sério, um governador bom. Embora, comparando com Tarcísio está fora, com o Caiado, não pode comparar, gente. Por que eu falo que não pode comparar? Olha a dificuldade que Zema tem com a Assembleia Legislativa. Lá são 77 deputados. E quantos deputados tem na Câmara? 513, mais 81 senadores. Você não resolve, você não consegue resolver aqui, ele vai resolver lá em cima? Olha a experiência do Caiado, 5 mandatos de deputado federal. Aquilo é uma casa de cobras. Tá certo? E o Caiado saiu ileso. O meu saí. Não tá certo? Então, para vocês terem uma ideia. Então, com o maior respeito que eu tenho pelo Zema, é um excelente
ou vice-presidente, ou senador, que é um cara sério, sem dúvida nenhuma, um cara muito sério. Mas não pode comparar de forma nenhuma com o Caiado, hipótese alguma. Hipótese alguma. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que estou entrando nessa discussão futura, que é daqui 2 anos. Daqui 2 anos nós temos eleição para presidente da República, deputado federal, deputado estadual. Já é importante demais a gente começar, vocês, Nova Alimentos, vocês mineiros, começar a pesquisar, para não na última hora escolher qualquer porcaria, ia falar merda, mas não, qualquer bola murcha para governar e depois não reclamar, não é isso? Nós já tivemos exemplo desse passado todo aí que o Brasil podia ser o melhor país do mundo, ou o segundo melhor do mundo. E hoje nós estamos aí capengando. Um endividamento estúpido, com gastos aí com déficit lá nas alturas, não é isso? E quando entra alguém que consegue corrigir isso, não serve, né? Não serve, né? A pessoa não tem conhecimento de nada, então volta nas porcarias, né? Mas acho que é muito importante falar sobre isso, né? E só voltando uma parte que eu deixei aqui, nós estamos no final do programa já, né? Nós estamos praticamente Daqui a pouquinho, faltam uns 5 minutinhos. 14 minutos, né? Praticamente, né? Praticamente 14 para completar 1 hora. Então, só para poder completar aqui, gente, que eu não falei sobre isso, né? Foi justamente a Rede Minas, onde deve aquele debate. Bom. Eu já chamei a atenção aqui para que Nova Alimentos participe, que sintonize na Rádio Itatiaia, né? Acho que é muito bom isso, né? Porque aquele debate da Rede Minas foi uma tristeza, porque a pessoa que tinha que estar lá para dar as explicações, que eu falo, né? Eu nunca tinha essa preocupação de debate. Eu só tinha coisa boa para oferecer e ninguém tinha coragem de falar nada a meu respeito, a meu histórico. Não é isso? Eu nunca, todas as vezes que eu fui convidado na Band, quando tinha, eu nunca deixei de participar. E aqui em Nova Lima também, até sugeri para TV Banqueta de fazer um debate aqui em Nova Lima. Por que não faz? Boa! Hein, Fred? Excelente. Por que você não faz um debate aí? Não é não? Por que você não faz? Eu sei que você tem seus problemas com a prefeitura, mas vamos esquecer disso aí. A população precisa de saber. Precisa tomar conhecimento. Não é isso? Ô, Vitor. E vou falar com o Tornal Minas, o... Itatiaia, Rede Minas? Não, daqui não valimos... Cultura e Comércio? Não, surgiu a palavra dele aqui, o nosso amigo aí, faço questão de esquecer o nome dele, aquele jornalista que... Não. Não é? Não é ele, não, é o... Tiago. Não, esse eu não faço questão de esquecer o nome. Tiago, do Jornal Minas. O Tiago também. Vamos pôr essas pessoas aí, vou bater um papo com essas pessoas. Eu não com os candidatos, eu não posso nem participar disso, porque senão eu prometo que eu não vou entrevistar ninguém. Tá certo? Porque se eu entrevistar o cara... Tem certeza que eu falar que eu vou entrevistar, o cara nem veio. Nem aparece, não é isso? Porque eu vou falar coisas que... Mas deixa os candidatos. Se você vê São Paulo aí, o Marçal batendo firme. Exato. É o Boulos, que é um vigarista de mão cheia, tá certo? É lá o Nunes, que pegou um mandato pequeno de 2 anos, que o prefeito, o titular morreu, não é isso? Pega aí. Então, eu tenho certeza. Então, é que negócio. Então, meus amigos, acho que... Nova Lima merece um debate, né, Vitor? Merece, ainda claro. mais porque eu ouvi um comentário, com todo respeito ao Jornal Banqueta e ao Fred Sartre, eu ouvi um comentário dele falando sobre a mornidão que foi o debate na Rede Minas. E eu fiquei taiada com esse negócio, porque, assim... Se a gente for falar de política, a cada 2 anos que se fala de política, se pode falar livremente sobre política por 2 meses, né? Que existe uma força, existe investimento financeiro. Então, ali, durante 3 anos no município, durante 3 anos no Brasil, mais ou menos, não se fala de política. A população não entende. E no caso do PL, que o seu tapete foi puxado, Nova Lima perdeu a única oposição que existiu na cidade contra esse governo, a única. Esse governo não deu espaço, e de que formas foram, a gente só vai saber no céu, eu acho. Não teve oposição, ninguém se posicionou, o único foi o senhor. E aí eles puxaram o tapete. Aí tem que o Gilcinho está fazendo, que o senhor está ajudando todo um grupo a fazer, os candidatos do PL, os candidatos do Republicano, que é trocar a roda, como fala a nossa Natália, assessora do Gilcinho, trocar a roda do ônibus com o ônibus andando. São milhões de coisas a serem resolvidas pela campanha
que não tem como, não teve tempo hábil para ser feita de 18 de julho até agora, que foram, né, quando houve a puxada de tapete lá na festa do cavalo e traição e tudo mais. E até hoje está se tentando consertar as coisas para ver se a gente consegue alcançar a população. E aí, era para estar... E se a gente for pensar bem, o governo atual está há 8 anos se autopromovendo, porque ele tem a máquina na mão. 8, Vitor, porque no seu governo era vice e a todo lugar que o senhor ia, ele estava lá do seu lado, conversando, falando, conversando com as pessoas. Fazendo discurso antes do senhor. E sempre dizendo que o senhor era o mestre dele. Isso foi divulgado amplamente. A gente sabe que a população olhava para ele e achava que estava enxergando o senhor. Então, ele teve 4 anos como vice, mais 4 anos como prefeito, com a máquina na mão e sufocando a imprensa local e as pessoas que poderiam falar que têm liderança na cidade, mas ficaram ali sufocadas. O único que teve coragem foi o senhor. E aí foi lá e puxaram o tapete. E amanhã tem debate. Então, falar de debate morno na Rede Minas, estamos fazendo tudo agora, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar amanhã, né, Vitor? Agora, quando você fala em puxar tapete, eu não posso aqui, até em respeito à família, né? Aos familiares, vamos dizer assim, cada dia mais, eu tomo conhecimento de uma forma assim, muito sem eu procurar pesquisar, aí eu fico sabendo o que aconteceu, né? Envolvimento de deputados. Um deputado federal, que eu tenho o maior respeito por ele, e um estadual, que não tem nada a ver comigo mais. Tá certo? Em razão de bases eleitorais. Então o tapete foi puxado, além daqui, teve a cúpula que puxou o tapete mesmo. E negou qualquer tipo de ajuda, de recurso para os candidatos a vereadores, não é isso? Então, infelizmente, é uma coisa que até é uma decepção para mim, né? Mas eu não quero falar nomes, eu sei que isso aí para mim, eu tive assim, um respeito muito grande tenho ainda, né? Por esse deputado, né? Mas foi uma tremenda, de uma puxada, de uma sacanagem, né? E a pena que ele é muito novo e ele não conhece a história das pessoas que ele está envolvendo, né? Porque se ele conhecesse, tenho certeza, pela linha dele, que é bolsonarista, ele não estaria fazendo, ele não teria feito o que ele fez. Tá certo? Essa que é a verdade. E eu fiquei sabendo disso, não fui atrás de políticos para informar, foi atrás de pessoas que não têm nada a ver com política, pessoas de outras regiões que me contaram envolvimento de cidades aí, que têm parentes, que são candidatos, não é isso? Então, na hora que falou isso comigo, eu falei, matei a charada, né? Então tá bom. Mas é isso aí. A política no Brasil é isso aí, infelizmente. Né? Só peço a Deus que essa pessoa que está brilhando, ela, antes de tomar decisões, antes de juntar com alguém, ela informa primeiro. Conheço o outro lado, às vezes, né? Porque, na verdade, eles não chegaram a conhecer. Eu não conheço o Vitor Penido, né? Se eu conhecesse, eu tenho certeza que seria quase uma obrigação dele esquecer qualquer outro aliado para poder estar do lado dos outros. Não é isso? Essa que é a verdade. Missão cumprida por hoje, Vitor? Acho que falando um pouco, fizemos um comentário importantíssimo para a população de Nova Lima. Entramos na área federal com esses nomes, com o maior respeito que eu tenho, né? Do Ratinho, do Zema, do Bolsonaro, não é isso? Do Tarcísio, né? E pedir a Deus que o brasileiro, o mineiro, o novalimense se conscientize. Para com esse trem, gente, de falar, esse trem Brasil não tem jeito. Não tem jeito, sabe por quê? Por culpa da população. Essa é a população, essa que é culpada, é o voto que decide isso. Bota em qualquer porqueira. Câmara tem muito vagabundo lá dentro. Assembleia tem alguns também. Tá certo? E todo mundo sabe disso. Prefeituras tem diversos. Câmaras municipais nem se fala. Tá certo? E aí como é que você conserta um país desse? Não tem jeito. Essa que é a verdade. Uma boa noite. Um beijo no coração de todas as mulheres queridas. E um tapinha na testa dos meus amigos. Não é isso? Muito obrigado por mais uma hora de esclarecimentos, né? É isso aí, tá bom?